O Bitcoin está se recuperando da queda do final de semana de quase 8%. O ouro está voando. O dólar está caindo pra caramba frente ao real. S&P 500 estourando também. E não teremos altcoin season. Será que é isso mesmo? Fica aqui até o final que eu vou te passar um panorama geral do que está acontecendo e qual a melhor estratégia para este momento. Será que vale a pena se posicionar em altcoins agora ou não? E holders, Kletter aqui do canal CryptoNerd, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Vamos falar aqui, galera, Bitcoin, tá? Que no dia 20 de junho, do dia 20 de junho ao dia 22, ele caiu para um caramba. Foram quase 8% de baixa e isso fez o mercado sangrar. Aquelas moedinhas que você está apostando simplesmente desmoronaram. O Bitcoin está tentando se recuperar novamente. Nesse exato momento aqui, ele está em uma fase decisiva para, quem sabe, se manter em uma tendência de recuperação concreta, tá? Nesse final de semana, a gente teve ali pronunciamento ali do Trump, onde ele mandou sentar bomba lá no Irã, sentar, arregaçar o Irã ali. E realmente foram 3 bombardeios que aconteceram ali, e isso fez com que o mercado sangrasse pra caramba. Isso foi extremamente positivo pro ouro, né? Que a gente percebe aí que o ouro ali no dia 22 teve o seu parâmetro de queda, mas está se recuperando de uma forma extremamente positiva, tá? E nos últimos 15 dias aí, esse é o melhor momento para o ouro, tá? O dólar também, que tá em queda, tá? A moeda tá perdendo ali valor frente ao real por conta disso que tá acontecendo na América do Norte, tá? S&P 500 ali que tá se mantendo de uma forma extremamente positiva, principalmente aí no dia de hoje, se recuperando bastante depois dessas quedas que sofreu pra caramba também, tá? E, né, a gente sabe que a S&P 500 ela é um termômetro que mede também os mercados voláteis ali, que sofre pra caramba, principalmente quando acontece algum fato muito decisivo na América do Norte. Altcoin Season, será que não teremos? Galera, a gente está nos níveis mais baixos, comparando somente com julho de 2024 e depois outubro de 2023, tá? A gente está no mesmo nível de julho de 2024 e outubro de 2023. Será que não teremos altcoin season, galera? Tá difícil dessa altcoin season acontecer. A gente viu que nesses últimos 3 dias, com certeza, sua carteira deve ter sangrado no mínimo 30%, tá? O que foi normal. O Trump bombardeou ali, ó, como ele tava com cara de feliz aqui, ó, né, vendo o bombardeio aqui, e o pessoal tá falando até aqui de impeachment do Trump depois desse ataque que aconteceu. O Trump tá a favor ali de Israel, tá bom? Belezinha? Isso tá mexendo muito com o mercado. Será que as quedas terminaram? Será que as quedas acabaram? Galera, de curto prazo, parece que a gente tem um termômetro interessante medindo reversão de tendência de mercado, tá? Pode ser que sim, o Bitcoin se recupere de uma forma mais interessante a partir desse momento. E será que vamos ver um mercado mais otimista a partir desse momento? Galera, quando a gente fala de altcoin season, tá? A gente não tá tão interessante. Eu vou pegar aqui, ó, um índice de volatilidade aqui, para você entender como é que funciona isso aqui, belezinha? Deixa eu abrir isso aqui para vocês aqui, ó, só para eu ver o que eu tô falando aqui. Ó, Total 2, né, que a gente mede aqui capitalização de mercado de todas as altcoins, excluindo somente o Bitcoin. A gente teve uma queda simplesmente massiva ali do dia 20 para o dia 21, tá? A gente teve uma queda simplesmente absurda. Se a gente for medir aqui, foi uma queda de mais de 10,65%, ou seja, capitalização de mercado das altcoins, todas as altcoins excluindo o Bitcoin, caiu em torno de 10%, isso aqui é absurdo, né? Agora, quando a gente mede a dominância do Bitcoin, a gente tem um padrão de dominância, mesmo com essas quedas, né, que a gente caiu aqui de 66%, a gente chegou na média de 65%, não foi uma queda tão grande, tá? E a dominância segue aqui em um canal de lateralização para uma tendência de alta ainda. A gente não tem uma tendência de baixa confirmado. E isso aqui é ruim para as altcoins, tá? No curto prazo, que faz com que as altcoins não caminhem tão bem, tá bom? Quando a gente pega o índice VIX de volatilidade do S&P 500, a gente
teve aqui, ó, né? A gente sabe que toda vez que tem uma grande catástrofe, uma notícia muito ruim no mercado, esse índice ele tende a subir de uma forma mais relevante, tá? E a gente percebe que esse índice ele tá começando a entrar num canal aqui, ó, de alta, tá bom? Né? Acima de 20 pontos, isso aqui não é tão interessante pra gente. Beleza? Então assim, galera, todo o mercado caiu, tá? Ethereum caiu, Pendle caiu, Solana caiu, Sui caiu, Pol caiu, GRT caiu, todas as moedas aqui que eu tô no rastreio, todas as moedas sem exceção caíram pra caramba. Será que isso nos dá, neste exato momento, oportunidade de entrada em alguns ativos? Galera, eu levo esse momento como oportunidade, porém ponderando essa questão da oportunidade. Porque não são todas as moedas que vão te dar a oportunidade de, quem sabe, fazer um DCA. Tá? São poucas as moedas que podem se recuperar de uma forma tão grande em um período de tempo tão curto neste exato momento. Tá? Então você precisa dosar e entender a movimentação do ativo em questão, do ativo que você está segurando na carteira. Tá? Se é um ativo como, vamos pegar aqui, ó, a Sui. Não vou nem pegar Pendle, que eu falo muito de Pendle aqui, como a Sui, que fez o mesmo padrão aqui, ó, de derrocada, caiu pra caramba junto com o Bitcoin, mas agora segue em um patamar, um caminho de alta. Se a gente pegar o gráfico do Bitcoin, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? Isso que tá com esse indicador embaixo aqui, ó. Se a gente pegar o gráfico do Bitcoin e o gráfico da Sui, a gente tem um gráfico em paralelo muito interessante, muito próximo, muito similar, tá? Então é um ativo que eu tentaria, se eu tivesse Sui em carteira, fazer um DCA, quem sabe comprar no fundo, né? Comprar no fundo. Foi muito perigoso para quem comprou aqui no fundo, por exemplo, que a gente não sabia se o mercado ia se recuperar de uma forma tão rápida, tá? Do sábado para cá a gente não sabia, né? Podia ser que os Estados Unidos soltasse uma nota de mais bombardeio no dia de hoje e o mercado caísse muito mais, né? Não aconteceu, mas a qualquer momento o mercado ele pode precificar para baixo de uma forma muito negativa, de uma forma muito rápido, tá bom? Então assim, se você vai fazer o DCA nesse momento, recomprar, ou quem sabe se você vendeu e está pensando em fazer uma reentrada, vai devagar, pondera a sua mão, divide suas entradas, tá? Por mais que o mercado esteja se recuperando, a qualquer momento a gente pode ter uma notícia ruim que pode impactar o mercado de uma forma negativa e essas altcoins começarem a derreter novamente, já que termômetro de altcoin season tá nos níveis mais baixos possível, tá? Tá nos níveis mais baixos possível, como a gente vê, tá? Ó, tá dentro do padrão aqui de julho de 2024 e tá abaixo de outubro de 2023, que foi quando a gente começou o padrão de altcoin season lá atrás, tá? O primeiro padrão de altcoin season desse ciclo foi lá em outubro de 2023. Começou mais ou menos lá depois do dia 10 de outubro e ele durou até março. Outubro de 2023 durou até março de 2024 e a gente está na mesma zona. Kletter, significa que a gente chegou na mesma zona e a gente vai entrar em um padrão de altcoin season novamente? Não significa isso, tá? Não significa. Significa que pode demorar a termos novamente um padrão novo de altcoin season, tá? Vou pegar uma ferramenta aqui só para você entender de uma forma mais simples o que eu estou falando para vocês, tá? Ó, aqui em outubro de 2023, a gente teve o primeiro padrão de altcoin season que durou até março, tá? A gente teve esse padrão de alta. Depois a gente teve esse mesmo padrão acontecendo, tá? Que foi lá em outubro de 2024, tá bom? Outubro de 2024. E foi mais ou menos um mês, tá? Durou mais ou menos até o começo de dezembro, tá bom? A gente pegou aqui dia 16 de outubro, mais ou menos um mês e 15 dias por aí, tá? A gente começou aqui e a gente veio parar aqui em dezembro de 2025. Outubro de 2024, dezembro de 2025, um mês e meio de altcoin season, uma pré-altcoin season ali. E de lá para cá a gente não tem perspectiva de altcoin season, mesmo porque o mercado está na temporada do Bitcoin, como a gente está percebendo nesse exato momento, tá? O mercado está na temporada, e para a gente entrar na temporada de altcoin season, a gente precisa estar pelo menos a 60 pontos, tá? 70 pontos, pelo menos, aqui dentro do padrão do index, tá? Que mede o altcoin season, tá bom? Então a gente precisa pelo menos estar em 60 pontos ali, que a gente vai estar mais ou menos aqui dentro dessa zona aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então não temos uma perspectiva tão interessante de altcoin
season, pelo menos nesse momento. Então você deve ponderar em quais altcoins entrar nesse exato momento, para de fato você ter uma perspectiva mais concreta de lucratividade. Não é qualquer moeda que você vai entrar que vai subir só porque o mercado caiu. Pô, o mercado caiu, qualquer moeda que eu entrar, vou me dar bem. Não é assim que funciona, belezinha? A gente já viu. O dólar está caindo frente ao real. Isso é extremamente positivo para a economia brasileira, mas não é positivo para você que está literalmente exposto em dólar, tá? Investindo em criptomoeda. Para você é mais fácil o dólar estar na tampa, tá? Porque você de fato converte o dólar para real, tá bom? Então, quanto mais alto, quanto mais preço o dólar tem frente ao real, é ruim para a economia brasileira, é ruim para quem não está exposto ao dólar, para quem não trabalha dolarizado, mas é ótimo para você que trabalha dolarizado, belezinha? Então, galera, muita calma nesse momento, tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, não sai entrando de forma abestalhada em toda altcoin que você vê. Pondere sua mão para que de fato você lucre, tá? Divida ali as suas mãos ali, suas entradas, para que de fato você tenha uma perspectiva melhor. Porque por mais que hoje o mercado esteja um pouquinho mais positivo, daqui a pouco podemos estar novamente no vermelho, tá? Isso pode acontecer de uma forma muito rápida, como aconteceu neste final de semana. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui, galera.